Então eu vou ensinar para vocês hoje como é que eu faço o meu bolo de chocolate. Todo mundo diz que é muito bom e coisa e tal, né? Mas, né, tenho minhas dúvidas. Só você fazendo aí pra ver como é que vai ficar. Então, esses ingredientes aqui, né? Então, são 4, 5, 6, 7, 8 ingredientes. Eu uso 3 ovos, uma xícara de açúcar, aí farinha até dar o ponto, né? Leite, que eu misturo com café, azeite, Nescau e o fermento em pó. Na verdade, chocolatado, tá? Você usa aí o que você preferir, mas eu prefiro dessa marca que ele fica melhor. Não sei. E o cacau é muito caro para comprar. Se bem que eu tô pensando em postar umas receitas fitness aqui e testar para vocês pra ver como é que fica. Então eu começo pelos ovos, né? Vamos quebrar eles aqui separadamente. Ó, uma dica para deixar ele mais fofinho a massa é bater as claras antes e misturar ela na massa só por último. Mas eu não vou fazer isso hoje porque eu tô com pressa, porque eu quero assar ela antes que meu marido chegue em casa e já esteja o bolo pronto para ele comer. Então, eu quebro os ovos, né? Temos 3 ovos. O ovo caipira fica mais gostoso, tá? Às vezes, quando a minha mãe me dá, que o meu pai é agricultor, né? Meu pai mora lá no interior, lá no Monte Carlo, no Butiazinho. Então, eu sou aqui do interior de Santa Catarina. Então, quando eu faço com o ovo caseiro, é bem melhor. Só que agora é quaresma, né? Então as galinhas nem botam, né? Não sei se vocês sabem disso, mas as galinhas não botam na quaresma, tá? ou elas botam bem menos, né? Eu vou limpar aqui que eu fiz uma derramança. Então tá, ó, eu vou mostrar pra vocês. Então eu coloquei os ovos aqui, né? Se dá de vocês ver. Os ovos. Agora eu coloco o açúcar. Agora eu coloco quase uma xícara cheia. Como eu vou fazer numa forma menor, eu não vou colocar bem cheia, né? Que eu não quero fazer muito, senão acaba sobrando o bolo aqui em casa. Né? Eu tô de dieta, não posso comer muito. O doce, ele engorda demais a gente. Só que é difícil ficar sem doce, né? Às vezes dá aquela vontade, você tem que fazer um bolo com chocolate. Um doce de leite. O doce de leite é melhor que outro tipo de doce, né? Mas não sei. Então daí você coloca o óleo. Então essa receita que foi a minha irmã que me ensinou, tá? Minha irmã Zé. Agora tá morando lá na Itália, inclusive. Ela que me ensinou. A minha irmã é gênia de fazer bolo. Você mistura, daí eu tô fazendo com um negócio da batedeira minha que estragou. E eu não tô mais usando batedeira, então eu tô fazendo na mão mesmo, manual. E é só uma massinha de bolo, então não tem necessidade. Como aqui em casa eu faço bastante coisa assim, comida em casa mesmo, então por enquanto não dá pra comprar uma batedeira ainda, então a gente tá usando assim mesmo. Aí eu coloco Nescau, dependendo da... Oh, achocolatado, desculpa. Dependendo de se você quer que a massa fique mais escurinha, você coloca mais achocolatado. Se para você tanto faz, aí você pode colocar mais ou menos 2 xícaras de achocolatado. 2 xícaras. Ou então para ela ficar bem escura, bem forte, para colocar 3, tá? Aí depende também do que você tiver em casa aí, né? Eu não tentei nessa receita com cacau, mas daí pra fazer uma fitness, né, eu teria que usar o leite desnatado, não usar farinha de trigo. Eu até comprei uma farinha assim do glúten pra testar, que eu vou testar. E usar o cacau 100% cacau, né? Mas eu ainda vou fazer essa receita pra mostrar pra vocês se fica igual e gostosa que nem a normal, né? Daí então eu ponho Nescau. Daí eu mexo, né? Uma bagunça. Ela vai ficar bem brilhosa por causa do óleo, né? Se não tiver óleo também, você pode usar margarina, manteiga, só que não fica igual, sabe? Às vezes fica até mais fofo, mas eu prefiro, né, o óleo mesmo, que eu já acostumei. Tem que ser o óleo de soja mesmo, tá? Se usar um azeite de oliva ou outro aí, provavelmente vai ficar com o gosto bem estranho.
Porque até a gente faz muita maionese aqui, né? A mania de fazer aquela salada de batata que a gente chama maionese com óleo. E um dia eu fiz com esse azeite de oliva e não ficou bom, sabe? Ficou um gosto bem estranho. Então daí eu ponho o leite, daí eu misturo, daí eu ponho café, né? Então você já deixa o café pronto, você faz uma xícara só se você não tem café. Eu gosto de fazer com café porque ele dá um gostinho diferente. Tem que cuidar para não pegar o café muito quente, tá? Senão ele vai... Ele tipo que cozinha a massa, né? Então daí vai pegar o fermento ali e não vai dar bom. A outra coisa que eu esqueci de fazer, mas eu sempre faço primeiro, eu engraxo a forma, né? Põe um pouco de azeite e espalho ali a farinha. Então, daí eu faço isso, né? Eu espalho o óleo, você pode limpar a forma que você tiver aí, margarina, banha também fica bom. Banha de porco. Daí você põe, você coloca, né? Aqui a gente tem uma mania de falar põe, né? Eu sei que é errado, mas pega essa mania de falar põe. E a gente fala que bem puxado o R, né? Não sei se já perceberam isso. É coisa aqui do sul do interior mesmo. Então a gente fala assim, meio engraçado. Olha, eu tô tentando me corrigir, tá? Mas não é fácil perder o sotaque. As origens, né, mesmo que, né, de gente ser da roça, do sítio, né? Eu morei muito tempo na roça. Porque ali que eu morava, daí que a mãe teve que ir pra cidade vizinha, que é pequenininha também, só que daí para as crianças estudar é Frei Rogério, né? É lá onde que tem uma ponte, que tem o rio Correntes, que deságua no Marombas, tem uma ponte de madeira bem bonita, que o pessoal vai visitar. E onde que tem 3 sinos no mundo que foi feito, que o Japão fez, pelos refugiados da bomba da Segunda Guerra Mundial. Que eles soltaram, né, que os Estados Unidos soltou a bomba em Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial. E um sino desse está em Frei Rogério, porque ali teve refugiados do Japão que se estabeleceram ali nessa cidade, né? Que eu sou dali. Eles se refugiaram ali, né? Então, né, uma história bem triste, né? Que deve ter um senhor lá que não lembro o nome, japonês, que conta como é que foi e tal, do dia da bomba. Muito triste que aconteceu, assim, das famílias que morreram, não. Então, guerra, assim, nunca é bom, né? Uma guerra nunca tem vencedor, só tem perdedores, né? Podia a comunidade entendesse isso, né? Quem sabe não vai ser tanta guerra. Mas é uma coisa só que eu tô falando, assim, que eu lembrei agora no momento, né? Que eu tô falando aí de Frei Rogério, bem do que eu sou. E aí tinha esse povo ali fechado da guerra. Então você pensa que triste, né? Você tem que abandonar a tua casa, teu lar, teu país, tua família, ir pra outro país, outra língua, sem saber se lá você vai conseguir se construir, né? Então ali é uma cidade assim que é praticamente só agrícola, né? Então ali eles se estabeleceram trabalhando na agricultura, né? Eles trabalhavam bastante com plantação, trabalham até hoje, na verdade, com bastante plantação de frutas, assim, né? A pera do Japão, que ele diz que é uma pera bem grandona, assim, que é aquela bem suculenta. Ameixa, pêssego, eles plantam bastante ali naquela região, principalmente ali na colônia japonesa, que eles dizem, que é ali na comunidade de Frei Rogério, no interior ali, do núcleo de Celso Ramos. Fizeram até um museu ali, não sei se eles reconstruíram, porque esses tempos eu fiquei sabendo que pegou fogo. Alguns itens assim, né, que eles acharam importantes historicamente ali. Mas assim, quem quiser visitar, né, porque já é uma cidade pequena e tal, é um lugar bonito, mas é tudo interior, né, praticamente só agricultor, né, agricultor e agricultor, né. Não tem, assim, indústria, nada, né? Porque, na verdade, Frei Rogério, ele era um distrito aqui de Curitibanos, né? E depois eles desmembraram e virou município. Não assim que, né, tem uma necessidade muito lógica, porque é uma cidade realmente muito pequena, mas virou município. E eu acho que também mais por causa da dificuldade de acesso, né, que como interior, não as pessoas, assim, para acessar a escola, posto de saúde, né, essas coisas bem mais difíceis. Então, aí, quando virou município, essas facilitou, né? Ainda mais daquela época, né?
que não tinha assim. Eu lembro que não tinha nem asfalto ligando a cidade e era tudo estrada de chão. Pouca gente tinha carro, assim, veículo, né? Ainda mais ônibus, ia de carona, né? Na época da minha mãe, então nem se fala, né? Que eu me conta que era de cavalo mesmo, eles iam pra escola de cavalo. E o pessoal dos interiores estudava tudo aqui na cidade grande, que eles dizem que curitibanos, né? Também não é tão grande assim, mas enfim. E era todo, né, um esforço pro pessoal estudar. Eu me lembro meus irmãos, que os mais velhos, né? Quando eles estudaram, eles tinham que também ficar vindo lá do sítio para Frei Rogério para estudar, né? Eles moravam lá, o pai morava lá no Tiazinho. E daí, às vezes, eles trabalhavam o dia inteiro e de noite ainda tinha que ir para a escola, né? Então tinha bastante, assim, jovens que estudavam no ensino médio noturno porque trabalhavam. Agora tem que pagar para pesar estudar, né? Bem complicado, né, a situação, né? Tem tudo na mão, tem até ônibus para puxar, não precisam trabalhar, ajudar em casa e ainda não querem. Então, para você ver a diferença das gerações, né? Aí eu vou pôr a fermenta que eu tô quase esquecendo, gente. Ficou uma massa maravilhosa de bonita. Mas eu tô com medo que ela cresça tanto que derrame da minha forma. Então eu vou ter que colocar numa forma maior, eu acho, sabe? Uma massa bonitona mesmo. Olha, gente, eu assim, dos bolos que eu mais gosto de fazer é bolo de chocolate, bolo de fubá. Eu adoro bolo de fubá. Mas daí, sem cobertura mesmo, é só o bolinho ali mesmo, tipo, né? Aquelas broas de fubá, essas coisas assim, eu gosto bastante. Então, isso aí, né? Vamos pôr aqui na forma. Então, ficou uma massa bem bonita, né? Bem brilhosa. Eu acho que vai ficar bem gostoso. Assim, como eu falei, não é muito saudável, né? Eu tô pensando em fazer um bolo assim de chocolate fitness. Um dia desse eu vou fazer. E vou dar pra eles comer sem eles saber que é fitness. Pra ver se eles vão gostar, né? Vai que cola. Então é isso aí. Agora você só leva assar por uns 45 minutos, mais ou menos. E você faz a cobertura aí como você quiser, né? Tem uma cobertura que você faz ali com uma caixa de leite condensado, creme de leite, algumas colheres de Nescau, mistura bem, cozinha tipo um brigadeiro mole, põe e coloca por cima. E tem aquela que também, eu não sei se vocês já comeram, a gente faz mais no sítio, que é aquela que fica a casquinha dura por cima. Daí você põe um pouquinho só de leite, põe umas 6, 7 colheres de açúcar Nescau e vai mexendo, daí ela cozinha e daí você passa na cuca já fria, né? E ela faz uma casquinha tipo durinha, fica bem gostoso, tá? Também. Então isso daí, gente, até o próximo vídeo.